Muito bem, uma saudação a todos vocês que nos acompanham semanalmente aqui no Foro Metropolitano da Foz do Rio, Itajaí-Açu. Estou aqui com o Edenilson Pozzobon, jornalista do O Janelão, e logo mais nós vamos ter uma entrevista com o engenheiro Marcelo Salles, superintendente do Porto em Itajaí. Mas enquanto a gente está arrumando e conectando ali, a gente vai bater um breve bate-papo eu e o Edenilson para saber aí quais foram os assuntos que mais movimentaram agora esse início de agosto de 2020. Tudo bom contigo, Edenilson? Tudo bem, presidente Rafael Maier. Olá, você que está nos acompanhando. De fato, está agitada a região, principalmente Itajaí, não é verdade? Depois da declaração do prefeito ontem, numa live que ele fez pelo Facebook. Então, realmente agitou a região, né? Com esse assunto aí, principalmente do ozônio, né? Ozonioterapia retal. O que é isso, Rafael? O que você viu sobre isso? Você está acompanhando isso? Hoje eu recebi várias ligações do pessoal de São Paulo e tal, porque isso repercutiu de uma forma, né, o Edenilson? Foi na rádio e tal, o pessoal querendo saber se isso era verdade. A pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte: vais participar desse processo? Vais ir para Itajaí? Eu não quero participar. E você aí, Edenilson? Meu amigo, pois é, eu não vou discutir quanto à medicina, né? Vou deixar para eles. Mas é complicado. A reação das pessoas na internet, os internautas, foi imediata, né? Não é verdade? Tem algumas piadas em relação a isso que só fez, né? Como os outros, né? Ozonioterapia, né? No dos outros é refresco, né? Imagina. Denilson, panorama geral de como é que estão os casos de Covid aí na nosso estado, tens para passar para a gente? Parece que a situação não melhorou. Pois é, está nos preocupando bastante, né? Itajaí, principalmente, o crescimento grande. Mas o maior crescimento na região aqui é Itapema. Itapema está crescendo muito, questão de óbitos também, inclusive colocando Itapema entre as três, né, cidades com o maior número de óbitos da região. Se você analisar, né, ele está à frente, inclusive, de Camboriú e propriamente de Navegantes. Então, olha só que loucura. O Edenilson, eu estou olhando aqui, o superintendente já está posicionado ali, nós já vamos dividir a tela junto com o engenheiro Marcelo Salles, mas antes eu queria falar para ti e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu estava conversando anteriormente com o engenheiro Marcelo Salles, explicar um pouco o panorama para todo mundo compreender. Quando a gente fala Porto de Itajaí, significa todo o complexo portuário que existe tanto Itajaí, Navegantes, os terminais privados. E o engenheiro ele citou uma frase, numa conversa que eu tive com ele, que eu acho que vai muito, muito ao encontro da atividade que a gente faz, sabe, Edenilson? Que é cuidar do porto como sociedade. Não só cuidar do porto, mas de tudo o que afeta a todos nós. Então, vamos acompanhar essa entrevista com ele aí, Edenilson. Engenheiro Marcelo Salles, começando por você. Enfim, o Porto de Itajaí, antes ele era da autoridade da União, passou então ao município de Itajaí, e você teve um importante trabalho com relação a isso. Como foi esse processo? O que você pode compartilhar conosco aqui da nossa região? Eu acho que eu preciso voltar um pouquinho à história para contextualizar os fatos. Em 1989, com a ascensão à presidência da República do ex-presidente Fernando Collor, ele, quando ao ingressar, ele cancelou e extinguiu várias empresas estatais. Entre essas empresas estava no rol a Empresa de Portos do Brasil S.A., que era uma holding nacional que administrava todos os portos brasileiros. Ele tomou essa medida, e aí me permite a minha análise técnica, antes de assumir o governo, né? Tanto é que quando nos primeiros depoimentos dele, que ele se referiu a essa ação, ele disse o seguinte: aqui em Brasília tem um prédio que está em Empresa de Portos do Brasil S.A. e eu nunca vi no Lago Paranoá nenhum navio atracado. Então ele, antes de tomar pé efetivamente de todo o conhecimento do que aquela empresa tinha sobre sua responsabilidade, num ato de contenção de despesa, ele a extinguiu, ele a liquidou.
né? Então, em 1990, eu era o administrador do Porto de Itajaí. Eu era ligado à empresa de Portos do Brasil S.A., a qual eu fui concursado e estava em carreira, e realmente houve, naquele primeiro momento, uma situação muito delicada. Porque o Porto de Itajaí e algumas outras desses entes, eles eram ligados diretamente à empresa de Portos do Brasil S.A., diferentemente de algumas companhias docas que já existiam, que faziam parte dessa holding, mas que tinham autonomia. Então, naquele ato administrativo, ele cancelou todas as hidrovias nacionais e todos os portos públicos diretamente ligados. Naquele momento, criou um problema delicado, porque nós tínhamos uma atividade já aqui importante para a cidade como um todo e para a região, e, na verdade, no dia subsequente eu não tinha o CGC, me perdoem a colocação, válido para poder pagar, receber e fazer todas as demandas. Isso ensejou uma necessidade de reestruturação por parte do governo federal, que através do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, e também permitindo, através de delegação, atrelou esses portos e essas hidrovias do sul do Brasil à primeira companhia docas mais próxima, que era a Companhia Docas do Estado de São Paulo. E assim, outros portos no Brasil, a outras companhias regionais que pudessem dar condições de continuidade da sua atividade. Nesse sentido, nós ficamos atrelados ao maior porto da América do Sul. E por si só já é suficientemente complicado, por causa da sua demanda e da sua importância. E ficou atrelado a eles aqui, lagunas, hidrovias do Rio Grande do Sul, a qual nós não tínhamos espaço para debater as nossas necessidades. Uma das características sempre muito preemente de Itajaí é de ter uma comunidade portuária muito ativa, diferentemente de outros portos. Aqui a sociedade participa sempre e preocupada para que o porto tenha uma boa gestão. E aqui nós tínhamos o CEL, Conselho Especial de Usuários, que era muito ativo, que depois virou o Conselho de Autoridade Portuária. Ali, com a comunidade como um todo, debatíamos os futuros, as necessidades, as demandas, as intervenções, de como fazer o porto progredir, dada a sua importância socioeconômica, já identificada naquela época por parte da nossa sociedade. Quando administrativamente nós começamos a ter problemas acentuados em relação à execução, porque o porto desde aquela época era superavitário e desde aquela época tinha autonomia para contratar suas dragagens e seus equipamentos. Só que como passava por decisões de diretoria da Companhia Docas e que aí ela não priorizava em função das suas outras demandas, nós começamos a ter problemas e retardo. Essa sociedade que sempre teve aqui muito cuidado com o Porto de Itajaí, começou um trabalho constante junto à Companhia Docas para que efetivamente nós tivéssemos a possibilidade de caminhar. Paralelamente a isso, começou a se ter, junto com esse conselho, a discussão de copiar os modelos europeus, de ter autonomia da gestão através de uma autoridade portuária municipal. Nós não criamos isso. Era cópia do sucesso das autoridades portuárias lá de fora, em que, principalmente na Alemanha e nos Países Baixos, funciona maravilhosamente, além de mais de 80% dos portos no mundo seguirem este modelo. Começamos um trabalho político, num primeiro momento, para passar para o governo do Estado de Santa Catarina, a qual o ex-governador, doutor Antônio Carlos Conde Reis, no seu segundo mandato, defendeu esta bandeira. Nós fizemos todas as exposições técnicas, ele chegou a obter da União a sinalização positiva, mas quando fez, já havia um outro governador eleito, que era o doutor Paulo Afonso. Ele me chamou ao gabinete e me disse o seguinte: Marcelo, a lei está pronta, a exposição está pronta, mas eu não me sinto à vontade de fazer uma demanda nesse final de governo sem consultar o outro governador que vai entrar nesse momento, que é o doutor Paulo Afonso. E assim ele procedeu. O doutor Paulo Afonso declinou, ele disse que já tinha 2 portos, né? São Francisco estava, na época, com a possibilidade de pegar em Bituba, que acabou só vindo agora a acontecer,
e que não se interessaria por mais este porto, né, que é o de Itajaí. Neste momento, o prefeito de Itajaí, Dr. Arnaldo Schmidt, sabendo desta posição, disse, olha, pela condição hierárquica entre poderes, primeiro o governo do Estado, depois o município quer. E aí começou um trabalho junto com essa comunidade aqui de Itajaí, como ele disse que sempre teve muita responsabilidade e interesse nesse sentido, de dizer o porto é nosso, e começamos um trabalho muito grande sobre esse processo de municipalização, a qual, na qualidade de administrador do porto, que eu já era à época, né, trabalhei junto com uma equipe de pessoas, né, o vice-prefeito Érico e pessoas outras, o próprio doutor Arnaldo, que se empenharam nesse trabalho. Então, foi ajustar as condições do lado do governo estadual para cá. Houve um apoio da bancada federal como um todo, independentemente de partidos. O ministro, à época, agora me fugiu o nome, estava na ponta da língua, me fugiu, era um ministro do PMDB e recebeu todos os senadores e deputados federais. Ele olhou para a bancada e disse assim, como é que eu vou dizer não a toda a bancada federal de Santa Catarina? Nós tínhamos arrolado um abaixo-assinado, onde nós tínhamos coletado as assinaturas de todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os senadores, 3 ex-governadores, vários ex-prefeitos de Itajaí, e aí dizíamos, olha, é de interesse político da região de nós fazermos. Aí eles disseram, mas nós nunca fizemos isso antes. Sim, mas sempre tem a primeira vez. Então, nós fomos o primeiro porto delegado no Brasil e o primeiro porto municipal, a qual nós recebemos 2 atribuições. Uma delas de ser a autoridade portuária do complexo portuário e a outra da exploração do Porto de Itajaí. No primeiro momento, em 95, de uma forma temporária, porque precária, a União também não sabia se isso ia dar certo, e decorrido 2 anos, né, em 1997, aí já através do prefeito Bellini, houve, em função do sucesso da gestão, houve a materialização por 25 anos, que irá findar agora em 2022. Ô, engenheiro, mas pegando aqui o gancho que você colocou, me parece então que para que todo esse movimento que você descreveu inicialmente, a participação, em alguns momentos você utilizou que a sociedade é muito engajada e tem muito amor, se é que eu posso dizer assim mesmo, porque eu me lembro quando cheguei aqui em 1991, o porto ainda era da Companhia Docas, realmente era lamentável a situação do porto e houve uma grande guinada de chave quando o porto então veio para cá. Mas então a participação social, a participação política, isso foi fator então decisivo para que nós chegássemos à circunstância de hoje Itajaí, o porto de Itajaí ser praticamente uma das molas propulsoras do estado de Santa Catarina? Sem dúvida, Rafa. Todas as vezes que nós, como sociedade, e ainda não aprendemos bem isso, que a gente se una com objetivos comuns que são tão importantes para o desenvolvimento socioeconômico, todas as vezes que nós fizemos isso, a gente obteve sucesso. Eu lhe dou um outro exemplo, que foi a Bacia de Evolução. Né? A Bacia de Evolução, para nós, num determinado momento, essa segunda que foi implantada, ela era estratégica para que nós pudéssemos fazer. Eu sempre coloco que Itajaí já estava com um X em cima da sua demanda, porque como é que os navios novos, como é que os armadores internacionais iam continuar acreditando em Itajaí se nós não oferecíamos mais as condições adequadas de recebimento desses novos navios que estão entrando no trade, né? Então, assim, hoje, eles até colocam que isso é verdade. Naquele momento, não falavam abertamente. Mas nós tínhamos, inclusive, a própria IPM Terminus aqui, que é a nossa grande parceira, adquirindo participação do Porto de Itapoá. Né? Estranho, né? Não era estranho. A atividade dela continua. Se, porventura, nós não viéssemos dar as condições de facilidades e adequação do canal, ela já estava preparada para um segundo intento. Hoje, não. Hoje eles nos dizem, inclusive o seu board internacional, da própria Dinamarca, que tem o máximo interesse na permanência em Itajaí, em função das condições, de tudo que nós temos aqui de comércio exterior, de todas as condições geográficas, né, e de localização entre as BRs, né,
a 270 e a 101, a sua localização, a condição de cultura de comércio exterior que a Univale desenvolveu nesses anos, né? A parte condição de todas as instalações retroportuárias que nós temos, e somos uma das melhores e maiores do Brasil a nível frigorífico, a qual esta carga é de interesse dos armadores. Então, assim, quando a sociedade se une dentro de uma filosofia de bem comum, independentemente de condições partidárias, não há para ninguém. Itajaí dá exemplo dessa maturidade. Em alguns outros momentos, nós acabamos nos perdendo nessa situação, o que é uma pena. Mas se cada um dos nossos grandes eventos nós nos juntássemos e para o bem comum, a qual a política é para este fim democrático, eu quero lhe dizer que realmente é muito bonito o que Itajaí demonstra para o resto do Brasil e é reconhecido. Viu, como você notou aí, né, Edenilson, o Porto de Itajaí, quando a gente fala Porto de Itajaí, é a autoridade portuária, tanto o cais público de Itajaí, ali o arrendatário que tem a APM, a portonave, enfim, todo aquele o complexo que existe, e simbolizando uma grande conquista que, como bem colocou o superintendente, foi por muito engajamento social que hoje é gerido por nós aí. Edenilson, agora é contigo aí. Quero cumprimentar o superintendente Marcelo Salles, a você, Rafael, nosso presidente do foro, também você que está nos acompanhando através do Janelão. E as notícias que vêm do Porto, superintendente, são boas, né? De crescimento, inclusive de expansão de negócios. Houve um crescimento de 12%, parece, no primeiro semestre, 10% em tonelagem também no Porto. Enfim, realmente as notícias são boas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse plano de expansão portuária, o impacto na região, principalmente na nossa região, porque há um crescimento muito grande, a questão de logística também, que é importante, a acessibilidade do porto, né, para carga, descarga, enfim, superintendente, trazendo um pouco desse conhecimento sobre a expansão do porto nesse momento da economia. Edenilson, então vamos reportar um pouco ao início da gestão em janeiro de 2017. Por várias condições adversas que nós tínhamos enfrentado, o Porto Público tinha perdido muito das suas cargas, porque ele estava com algumas condições inadequadas para a operação, né? Nesse momento, nós fizemos um planejamento que a gente considerou como um planejamento estratégico para que a gente pudesse reverter uma situação que estava se apresentando. Então, criamos uma movimentação com o apoio da bancada federal e a movimentação da comunidade e recuperamos os berços. E, na mesma continuidade, fizemos a dragagem de reposição da nossa profundidade, que estava comprometida, né? Nessa sequência, fizemos a evolução, ou seja, nós fizemos um planejamento de maneira que a gente retirasse as adversidades da frente. O que isso nos proporcionou, Deus? Um crescimento de 380% até agora. Isso não existe na história dos portos brasileiros, mas que nos deixa extremamente felizes, porque isso refletiu na economia. Eu posso dar os dados de Itajaí, que são mais próximos, mas eu sei que de Navegantes são iguais, porque o Castilho me diz. Tá? Veja bem, o que aconteceu? Em dezembro de 2016, a prefeitura arrecadava 700 milhões. No ano passado, em dezembro de 2019, ela fechou com 1,6 bilhões. Esse crescimento é de uma forma indireta da atividade econômica que a gente gera. É tudo porto? Não, não é o porto. É o que eles fomentam através do transporte, dos terminais retroportuários, do retorno do ICMS, do retorno de ISS. Né? A Prefeitura de Itajaí, a arrecadação do IPTU, que em muitas cidades é a receita número 1, a nossa é a quinta. Porque essas outras receitas geradas pela atividade econômica geram toda essa riqueza da nossa cidade. Então, assim, é muito bom em saber que a Prefeitura hoje tem dinheiro para asfaltar, ampliar, abrir novas vias, contrair financiamentos internacionais, porque a atividade portuária, mesmo numa pandemia, como você colocou, cresceu 12%. Né? E o segundo semestre
está sinalizando muito mais do que isso, porque é quando se dá o fechamento dos grandes contratos por causa do final do ano. A China já se recuperou e a gente está vendo que no segundo semestre vai ter de novo um volume grande de importações. Então, assim, estamos passando pela pandemia e o cenário é grande. Bem, se dentro daquele planejamento a gente tinha que fazer as obras de infraestrutura para manter a atividade e gerar esse crescimento, para que, de novo, nós tivéssemos atratividade, conseguimos. Né? Hoje todos estão olhando porque nós demos um salto de ter o porto hoje mais restritivo do Brasil a nível de acessibilidade para o porto que hoje no Brasil tem a maior acessibilidade, pois o maior navio que frequenta a costa brasileira está em Itajaí hoje, um navio de 347 metros. Né? Então, temos um up. Hoje os nossos berços estão aptos para a atracação desses navios, né? Foi feitos os reforços, foi feitos os realinhamentos e agora nós iniciamos a aquisição de retroáreas com os recursos disponíveis. Então, nesse primeiro momento, já adquirimos 22 residências, postos de gasolina, tornearia, loja de empreendimento, para poder fazer um balão dentro de um sistema viário que quem vier na Rua Silva com a marca Conde, ela irá fluir diretamente para Irineu Bornhaus, passando pelo porto, dando uma condição de mobilidade urbana fantástica, tirando aquele conturbar que nós temos hoje dos caminhões, porque todo mundo vem para Irineu Bornhaus, cai aqui na Coronel Gerubim e retorna. Isso vai acabar. Então, fizemos um planejamento junto com a parte de ocupação de solos das cidades, junto com a parte de mobilidade urbana, né? Inserimos isso nos planos internacionais e no plano nacional, que é o PDZ e o plano mestre do governo federal. Essas áreas foram declaradas de interesse público e estamos mensalmente adquirindo cada uma delas. É suficiente? Não é. Se nós olharmos as nossas áreas hoje, nós temos 180 mil metros quadrados. A Portonave, que está do outro lado do rio aqui, tem 450 mil. Itapoá tem 350 mil. Se tudo esse parte do planejamento faz necessário, nós precisamos também ampliar a nossa retroárea para 350 mil metros quadrados. Como é que se faz isso? Bem, com a modernização do porto. Como o nosso contrato com a IPM Termos está terminando em dezembro de 2022, nós conseguimos sensibilizar o governo federal de fazer um novo processo, né? Um novo processo de concessão dessa área que é hoje já totalmente privada, que é a área que exerce aqui a movimentação. Então, o governo vai fazer, colocando dentro das suas metas, né, que o novo concessionário vai adquirir o restante da área, vai fazer essas implantações de infraestrutura, como nós fizemos quando ampliamos lá atrás o Porto de Itajaí. Quem lembra ali, ali nós tínhamos a Itavel, nós tínhamos a prefeitura, a própria Rua Silva não era duplicada. Ou seja, aquilo que nós fizemos lá, estamos de novo reproduzindo o que aconteceu de sucesso em Itajaí, para, através da iniciativa privada, adquirir essas áreas, colocar novos equipamentos, porque competitividade e eficiência em Itajaí tem. Nós precisamos dar condições... Superintendente, eu queria pegar um gancho desculpe lhe cortar, pegar um gancho porque nós já temos mais 6 minutos, eu tenho mais uma pergunta para fazer, o Edenilson tem mais uma pergunta para lhe fazer. Durante essa sua fala, eu sei que existe um plano muito ambicioso de expansão do Porto de Itajaí. Eu queria lhe deixar 2 perguntas. Hoje, e para um panorama de 20 ou 30 anos, hoje até 30 anos, qual é o principal risco que o Porto de Itajaí corre? E 2, eu queria que o engenheiro sensibilizasse todos, porque no início da nossa conversa nós falamos sobre o engajamento social, da importância de que as pessoas tenham de se importar com o Porto de Itajaí, com a sua boa gestão, que seja uma gestão técnica, uma gestão eficiente. Então eu queria deixar essas 2 perguntas para ti e depois eu vou passar para o Edenilson. Então vamos lá, Rafa. Na verdade, são várias demandas que a gente sempre tem aqui que a gente vai administrando, né?
Uma delas é essa nova modelagem que nós estamos trabalhando para e passo com o governo federal, criando e introduzindo nela aquilo que é de interesse do Porto. Então, essa ampliação toda que eu estou lhe falando está fazendo parte do novo processo. Ele deve ser concluído, segundo o cronograma da União, para que no segundo semestre de 2022 seja feita a licitação, para que não haja a interrupção da atividade portuária. Haja visto que o contrato da IPM, teoricamente, termina em dezembro de 2022. Né? Esse contrato tem que ser renovado, né, engenheiro? Na verdade, a própria IPM declinou, porque como no transcorrer desses 22 anos, o processo administrativo, nós cuidamos dessa parte de concessão aqui no Brasil pela lei de licitações da 866, que é de serviços. Então, assim, entra a terceiro Tribunal de Contas da União, entra a Advocacia Geral da União, sempre dando pareceres de uma atividade que é econômica e que é colocada, enquadrada quando o leito nosso. E isso é um grande problema, Rafael, no Brasil. No mundo inteiro não se faz isso. O mundo inteiro administra a concessão como uma atividade econômica e, portanto, dentro do direito civil. Aqui no Brasil, não me pergunte por quê, eu já berrei tudo que eu pude, mas continuam considerando como uma atividade de serviço público, a qual ela não é mais. Ela é exercida com livre mercado, ela tem as agências reguladoras para fazer essa atividade. É uma pena, eu ia dizer a palavra absurda, mas é que assim, eu não concordo com isso. Isso, se nós temos a necessidade de buscar na iniciativa privada um parceiro, ele é parceiro, ele não é nosso inimigo. Então, a gente oferta as condições, ele investe, ele amplia, a gente é remunerado por tal. A administração do Porto recebe um valor mês de movimentação de carga containerizada e por metro quadrado utilizado. Aquele bem ao término retorna para o bem público. Então, assim, é um ganho fantástico para nós, além da atividade econômica que nos gera nível de riqueza. Há essa diversidade, nós estamos ajustando isso para que essa atividade fique o mais solta possível, dentro dos controles possíveis para dar condição de competitividade com os TUPs, tá? Que já estão instalados aqui e tem uma liberdade gerencial maior. Tá? Há necessidade de adequação ainda da bacia de evolução numa continuidade contínua. Nós já formulamos ao Fórum Parlamentar Catarinense que coloque no Pó-Brasil, que é um novo plano que o governo federal está colocando, a segunda etapa da bacia de evolução, para que seja materializado, tá? E estamos ajustando a autoridade portuária, porque dado o bom trabalho que foi realizado, o governo federal, diferentemente de Santos e diferentemente de Vitória, ela deixará a autoridade portuária pública e municipal. Claro que eles pedem um enxugamento. Claro que eles pedem que nós fiquemos num tamanho que efetivamente seja mais gerencial, focando naquilo que efetivamente a gente seja. Isso é uma modernidade de gestão. Então, assim, são esses os desafios que a gente tem em 2 anos para concluir, para que efetivamente, a partir de 2022, tudo isso que eu estou falando se materialize. Denilson, então parece que estamos aí com essa circunstância da APM, que tanto investiu aí, vamos torcer para que tudo dê certo. Lembrando que hoje a maior operadora no berço público é a APM e, como bem o superintendente falou, lamentavelmente, lá em Brasília, o pessoal que está bem distante da operação do dia a dia entende de forma diversa. Denilson, mais alguma pergunta para o superintendente? Para finalizar, parabenizar a participação, né, do superintendente, elogiar, né, claro, porque se tudo está acontecendo realmente é graças a um trabalho bem executado, à frente disso tudo, esse crescimento, inclusive hoje, se Itajaí é o que é graças ao Porto, né, é a segunda economia de Santa Catarina, bem colocou o superintendente, olha a dimensão disso, né, inclusive a Auri teve semana passada conversando conosco, né, Rafael, trazendo a informação que Itajaí se projeta para 450, 500 mil habitantes. E graças ao quê? Graças ao Porto, né? O que seria a nossa região sem o Porto? E, diante disso, eu só queria que o superintendente deixasse uma mensagem para a nossa região, né? O que esperar daqui para frente do Porto, na verdade, dessa transformação, tudo que está acontecendo, que é bem benéfica e de grande valor para a nossa região. Eu utilizaria suas palavras junto com as do Rafael, que é assim,
cuidem do porto como sociedade. Eu acho que isso que nós estamos fazendo. A forma de assar as condições de segurança jurídica para que os nossos empresários, investidores venham a Itajaí, Itajaí por si só tem essa potencialidade, né? Itajaí tem no seu core business essa condição de realmente prestadora de serviço, diferentemente das outras cidades que são industriais e tudo, né? Nós temos esse foco, temos a informação através da cultura que a Univale nos introduziu de comércio exterior, temos as instalações, né? O empresariado acreditou em Itajaí, foram mais de 10 bilhões de reais privados investidos nesses últimos anos em terminais retroportuários, tupes, indústrias de pesca, estaleiros, que se utilizam dessa infraestrutura que nós mantemos e que dão a segurança, dão as condições, né? Como autoridade portuária pública, a gente, de alguma forma indireta, a gente permite uma Receita Federal, uma Polícia Federal, o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, que não só servem para o porto, né? Servem para todas as instalações, para o nosso aeroporto como internacional, para todas as estações aduaneiras estabelecidas. Então, assim, graças a Deus, graças ao trabalho realizado, graças ao apoio da sociedade, nós iremos manter a autoridade portuária pública e municipal para que a nossa política porto-cidade seja mantida, para que a gente possa gerir essas condições e fazer essas ampliações de uma forma gradativa e assegurar ao nosso povo, à nossa cidade, as condições operacionais e de emprego necessárias. Então, meu muito obrigado por poder participar. Superintendente, eu quero agradecer também o seu tempo, os esclarecimentos que você nos deixou. A sua última frase agora me deixou um tanto quanto reflexivo e concordo contigo para que cuidemos do porto como sociedade, não somente do porto, cuidemos da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado como sociedade. O foro fica à disposição, engenheiro Marcelo Salles, o que for necessário, e desejamos que tu tenhas o mais absoluto sucesso aí na sua gestão profissional na frente do porto e na sua vida também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E com isso, então, deixando essa mensagem, a gente encerra por aqui. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. E semana que vem tem mais uma entrevista. Obrigado. Até mais.